Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Renan Calheiros, excelentíssima senhora presidenta do Parlamento Latino-Americano, senadora Blanca Alcalá, senadora dos Estados Unidos Mexicanos, excelentíssimo senhor presidente do Grupo Brasileiro do Parlatino, senador Flecha Ribeiro, excelentíssimo senhor vice-presidente do Grupo Brasileiro do Parlatino, deputado Heráclito Fortes, excelentíssimo senhor secretário alterno de comissões do Parlatino, deputado do Equador, Roy Daça, senhores e senhoras embaixadores, chefes de missão, acreditados junto ao governo brasileiro, senhores parlamentares latino-americanos, senhores senadores e deputados brasileiros, senhoras e senhores. Gostaria, antes de tudo, de agradecer a ambas as casas do Congresso Nacional Brasileiro e também, especialmente, ao Parlamento Latino-Americano o convite para participar desta reunião da Comissão de Assuntos Políticos do Parlatino. No convite que me foi dirigido, foi-me solicitado selecionar um tema de grande relevância para as relações políticas da América Latina e Caribe. Gostaria, portanto, de propor fazer aqui uma reflexão sobre o papel e a importância de foros como este Parlamento para a promoção do objetivo da integração regional. Todo processo de integração deve necessariamente envolver a sociedade como um todo e, de modo muito especial e intenso, os parlamentos nacionais. Como já foi mencionado antes, criado em 1964, o Parlatino está entre os mais antigos parlamentos regionais do mundo, ao lado do Parlamento Europeu. Desde o início, o Parlatino esteve envolvido com os contextos políticos e sociais dos países que o compõem, desempenhando papel pioneiro na defesa da democracia e da cooperação como pedras angulares do objetivo da integração latino-americana. Enquanto os mecanismos de integração regional à época estavam focados na dimensão econômica comercial da integração, como, por exemplo, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALAUC, o Parlatino surgia como fator de fortalecimento das dimensões política e social da integração latino-americana. Essa visão precursora foi, anos depois, cristalizada no artigo 4º da Constituição Federal Brasileira de 88, que determina que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Creio que o Poder Constituinte foi muito feliz ao fazer referência à integração econômica, política, social e cultural. O Brasil tem buscado defender essa concepção multidimensional da integração latino-americana, que também passa pela noção de que a integração regional não depende apenas dos esforços dos poderes executivos. Nesse sentido, gostaria de felicitar o Congresso Nacional pela iniciativa de sediar, na presente manhã e no dia de amanhã, reuniões das 3 comissões do Parlatino. O Brasil tem destacado histórico de atuação no Parlatino, onde sempre esteve representado por alguns de seus parlamentares mais respeitados e importantes na história do Brasil, como já mencionados e homenageados aqui, como Ulisses Guimarães, Nelson Carneiro e Ney Lopes, dentre tantos outros. Estou seguro de que poderemos continuar confiando na diligência e no extremo comprometimento cívico de nossos parlamentares para seguir impulsionando a agenda de integração do Parlatino. Senhoras e senhores parlamentares, não há na América Latina e no Caribe aspiração histórica tão recorrentemente invocada quanto a integração regional. Na defesa da integração, destacam-se grandes personagens da independência e da União da América Espanhola, como Bolívar, San Martín, Miranda, O'Higgins. No Brasil, construiu-se a concepção de um relacionamento com os vizinhos fundado em sinceros valores da paz e do desenvolvimento mutuamente benéfico. Em 1905, o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira,
expedia as seguintes instruções para um de nossos diplomatas que exercia suas funções em um dos países vizinhos. Começo a citação. O Brasil é e quer ser amigo desse país, quaisquer que sejam os homens que o governem. Não há conflito de interesses entre os dois países. Não temos a pretensão de exercer influência política em nenhum dos estados limítrofes. O que desejamos, muito sincera e convencidamente, é que todos eles vivam em paz, prosperem e enriqueçam. Com Rio Branco, asseguramos a negociação pacífica dos quase 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil. O legado dessa política se reflete nas décadas de paz ininterruptas, 145 anos para ser exato, entre o Brasil e cada um de seus 10 vizinhos. Temos aprofundado nossa relação com a América do Sul e posso dizer que nunca em nossa história tivemos relações tão próximas com todos os nossos vizinhos. Poucas nações com grande número de países limítrofes, como o Brasil, tiveram o dom e a capacidade de construir uma rede de relações cooperativas e amistosas em seu entorno, no qual palavras como ameaça, confronto ou guerra não fazem parte do vocabulário diplomático. Senhoras e senhores parlamentares, chegamos ao século XXI com avanços inequívocos na construção da integração da América Latina e do Caribe. Gostaria de mencionar alguns dos desenvolvimentos recentes que dizem respeito à integração latino-americana e aos nossos organismos regionais, com destaque para o Mercosul, a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, e a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Embora com metas, abrangência e instrumentos distintos, esses três mecanismos compartilham com o Par Latino o objetivo de promover um ambiente regional de paz e cooperação e de aproximar as sociedades latino-americanas e caribenhas. Estabelecido em 1991, o Mercosul representa o mais abrangente e profundo mecanismo de integração regional já implementado na América Latina. Hoje, o bloco reúne entre os 4 Estados membros fundadores e associados todos os países do continente. Como membros plenos, temos, além dos 4 fundadores, a Venezuela e, tão logo ratificado o respectivo protocolo de adesão, teremos também a Bolívia. Muito além da agenda econômica comercial, o bloco compreende iniciativas em áreas que vão da infraestrutura às telecomunicações, da ciência e tecnologia à educação, da agricultura familiar ao meio ambiente, da cooperação fronteiriça ao combate aos ilícitos transnacionais, das políticas de gênero à promoção integral dos direitos humanos. Há também a preocupação de enfrentar o tema das assimetrias entre os seus sócios. A expressão mais concreta dessa preocupação é a decisão tomada na última cúpula do Mercosul, no mês de julho passado, em Brasília, de renovar por mais 10 anos o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM, que tem permitido a implementação de projetos voltados para o desenvolvimento dos países de nossa região. Ao longo de pouco mais de 2 décadas de existência, o Mercosul desenvolveu diversos mecanismos para ampliar a participação da sociedade no processo de integração. O Parlamento do Mercosul, o Parlasul, é o mais emblemático deles. Mas podemos citar ainda a Cúpula Social do Mercosul, o Fórum Consultivo Econômico e Social, o Fórum Empresarial do Mercosul, entre vários outros mecanismos que vêm contribuindo de maneira fundamental para a democratização e participação social do bloco. E é também no âmbito do Mercosul que vimos realizando esforços de fomento do comércio intrarregional, cruciais para o desenvolvimento dos nossos países, particularmente no campo industrial. O Mercosul é hoje o principal destino dos produtos industrializados brasileiros. O fluxo de comércio dentro do bloco cresceu 12 vezes desde sua criação em 1991, em ritmo bastante superior à expansão do comércio mundial.
Isso ajuda a gerar mais e melhores empregos em todos os países da nossa região. Além disso, por meio de sua rede de acordos regionais, o Mercosul estabeleceu as bases para que a América do Sul se torne, no máximo até 2019, uma zona de livre comércio, o que representará uma concretização de uma aspiração histórica dos países do nosso continente, que remonta a 1960, quando começamos a pensar numa América Latina unida pelo comércio com a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALAUC. Durante a última cúpula do Mercosul, sediada em Brasília nos dias 17 e 18 de julho último, acordamos reforçar o diálogo entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, para que possamos ampliar ainda mais o comércio na região. Avançamos no processo negociador com vistas a concluir um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Aprovamos uma série de decisões na área comercial voltadas para o fortalecimento do livre comércio, para a atualização da União Aduaneira e para a agenda ambiciosa de relacionamentos externos. Estamos retomando com determinação uma agenda de ampliação das preferências comerciais entre nossos países, além de negociar novos temas como facilitação do comércio, investimento e compras públicas, o que dará mais competitividade às empresas de todos os países integrantes e estimulará maior integração produtiva. No âmbito da Unasul, temos um mecanismo de integração mais amplo, composto por todos os 12 países sul-americanos. A Unasul consolida a América do Sul como espaço permanente de concertação política, de paz, de democracia, de integração em setores estratégicos como defesa, infraestrutura, combate mundial às drogas, entre outros temas. A Unasul tem se fortalecido muito particularmente como instrumento de governança da região, ajudando no encaminhamento de soluções sul-americanas para problemas sul-americanos. Seu papel na promoção do diálogo interno na Bolívia e na Venezuela é um claro exemplo da importância da Unasul como instância de construção de soluções e contextos e consensos em contextos de crises ou dificuldades regionais. O Conselho de Defesa sul-americano tem cumprido com êxito seu objetivo de consolidação da confiança e de criação de uma identidade comum em matéria de defesa na região. Uma de suas recentes iniciativas foi o estabelecimento, em 2014, da Escola Sul-Americana de Defesa, ESUD, atendendo à proposta apresentada em 2012 pelo então ministro da Defesa brasileiro e ex-chanceler Celso Amorim. Pela primeira vez, nossos militares dispõem de um centro de formação e capacitação baseado em premissas e doutrinas exclusivamente sul-americanas. O Conselho de Infraestrutura e Planejamento, herdeiro da IRSA, Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, possui uma extensa carteira de projetos estratégicos para a integração da infraestrutura e transporte, energia e telecomunicações da região. A implementação desses projetos contribuirá para que as economias da região experimentem um salto significativo de competitividade. Na área da saúde, o Brasil cedia, no Rio de Janeiro, o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. O ISAGS, como é conhecido, promove o intercâmbio, a gestão do conhecimento e a geração de inovações no campo da política e governança da saúde. Há 2 semanas, o Senado Federal aprovou o acordo de sede do ISAGS, completando o processo de aprovação parlamentar do acordo. Agradeço aos senadores o firme apoio que têm dado à integração regional. A conquista mais recente de nossa região foi a criação da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Ela é produto do consenso entre os países da América Latina e do Caribe quanto à importância de uma atuação coletiva em favor da discussão e tratamento de temas de seu interesse, com enfoque fundado em visões próprias da região. As origens da CELAC encontram-se na iniciativa brasileira de convocar, em 2008, na Bahia, na costa do Sauípe, a primeira CALC, Cúpula da América Latina e do Caribe.
Na ocasião, o Brasil teve a honra de reunir, pela primeira vez na história, os líderes dos 33 países da América Latina e do Caribe para tratar de uma agenda própria regional. Com cerca de 4 anos de funcionamento, a CELAC já desenvolve uma agenda ampla de concertação política e de cooperação para o desenvolvimento da região. Também funciona como um foro de projeção da identidade política latino-americana e caribenha no plano internacional, consubstanciada no diálogo coletivo com outras regiões, a exemplo do que ocorre na cúpula CELAC-União Europeia, herdeira das cúpulas AUC-União Europeia, e do novo foro recentemente criado CELAC-China. Como forma de cooperação e compartilhamento de nossas políticas públicas, a CELAC busca ampliar iniciativas desenvolvidas pelos mecanismos subregionais de integração. Um bom exemplo é a cooperação em agricultura familiar na CELAC, que se baseia na extensa experiência da reunião especializada de agricultura familiar do Mercosul. Utiliza-se a experiência subregional mais circunscrita, porém em benefício da cooperação latino-americana e caribenha como um todo. A CELAC tem demonstrado, portanto, uma grande utilidade no fortalecimento da solidariedade e da identidade política da América Latina e do Caribe. Foi protagônico, por exemplo, o papel que a América Latina e o Caribe desempenharam por meio, inclusive, de sucessivas declarações políticas da CELAC, na condenação do embargo a Cuba, membro pleno da nossa comunidade latino-americana. Em 2012, tomamos a decisão coletiva de eleger Cuba como presidente da CELAC para o ano de 2013, emitindo um sinal claro sobre a abordagem que favorecemos de integração plena desse país irmão ao convívio internacional e às novas oportunidades de desenvolvimento. Nesse sentido, não posso deixar de registrar a satisfação com que o Brasil e a nossa América Latina e Caribe acompanham o processo de normalização das relações entre os Estados Unidos e Cuba, cuja conclusão pressupõe o levantamento total do embargo. Todas essas iniciativas só tenderão a multiplicar-se e a fortalecer-se com o envolvimento cada vez maior de nossos parlamentos, nacionais e regionais, neste processo de integração. Venho acompanhando com interesse o esforço de renovação do papel do Parlatino como fórum privilegiado do debate parlamentar sobre temas prementes das agendas regional e internacional, tal como migrações, crise econômica internacional, combate à corrupção, cidadania, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, entre vários outros. Outra vertente da atuação do Parlatino de especial interesse tem sido a elaboração de projetos de leis-marco nos mais variados temas, como subsídios de alto valor técnico para a elaboração de projetos de lei nos parlamentos nacionais dos seus 23 países membros. Senhoras e senhores parlamentares, ao reiterar meu agradecimento pelo convite para comparecer a esta sessão da Comissão Política do Parlatino, desejo reiterar minha convicção de que o fortalecimento dos vínculos políticos e econômicos entre os países latino-americanos e caribenhos é do mais alto interesse nacional dos nossos Estados. A integração possibilitou que os valores democráticos se consolidassem em nosso continente. A integração é também um importante vetor para a promoção da paz e da justiça social. Ela permite que levemos adiante projetos importantíssimos para nossas economias, como é o caso das ações de integração física e energética. Tem ainda uma relevante dimensão cidadã que facilita a circulação de pessoas e contribui para criar um sentimento de irmandade entre nossos povos. Para ser sustentável, a integração deve basear-se no componente humano e social. Nesse sentido,
Interações frequentes entre os legisladores latino-americanos e caribenhos são fundamentais para consolidar cada vez mais em nossas sociedades o espírito de integração e os valores da paz e da convivência fundada na integração. Dada a sua condição de altos representantes da sociedade, é muito importante que os parlamentares continuem a manifestar publicamente suas visões sobre os benefícios que decorrem da maior integração regional em termos de prosperidade, bem-estar, estabilidade política para os nossos países. Saúdo, nesse sentido, a participação cada vez mais ativa do Parlatino, em colaboração com o Parlasul e demais foros parlamentares subregionais, nos debates sobre a integração latino-americana e caribenha, os quais muito podem contribuir para o nosso processo de integração se torne cada vez mais representativo, inclusivo, democrático e benéfico para nossas populações. Agradeço uma vez mais o honroso convite do Parlatino, o honroso convite do senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, e dou a todos os participantes do Parlatino as boas-vindas, formulando votos de que os 2 dias de reuniões sejam muito profícuos e que passem todos uma permanência muito agradável no Brasil e que possam continuar sempre a promover esses encontros e a visitar nosso país. Muito obrigado.